bússola que nos dá a direção de chegarmos ao nosso objetivo. Que Deus abençoe. Amém. A sua vida. A paz do Senhor a todos, mais uma escola dominical. Eu fico feliz por você ter aberto a sua casa para ouvir mais uma porção da palavra do Senhor. Eu sou o professor Johnny Lima e hoje a nossa aula é uma aula prática que está relacionado às nossas decisões e aquilo que tomamos e escolhemos. E muitas dessas decisões, elas precisam ser guiadas, orientadas, porque dessa forma você vai conseguir ter um êxito lá no final dessa sua escolha. Porque toda escolha, toda decisão tem uma consequência, alguma coisa que você fizer, qualquer acordo, qualquer decisão que você tomar, essa decisão vai te trazer alegria ou essa decisão vai te trazer tristeza. Então, hoje eu vou trazer aqui pelo menos 6 guias ou 6 vozes que você vai precisar unir essas 6 vozes para que ela, na sua integridade, no seu completo, possa te dar um sinal positivo de que as coisas lá na frente vão dar certo. E aí a gente vai fazer aquela comparação. Quando o sinal estiver verde, isso quer dizer que você pode ir em frente e que as coisas vão dar certo para você. Porque o sinal está dizendo, pode ir, sinal verde. Mas se o sinal estiver amarelo, isso quer dizer que você vai ter que ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, pensar um pouquinho mais naquilo que você vai fazer, e aí sim você pode tomar alguma decisão. Mas se o sinal estiver vermelho, é um alerta para a sua vida que você não deve ir, que aquela ação, aquela decisão não vai te ajudar, essa ação vai te prejudicar. Então você precisa ficar sensível aos sinais que vão aparecendo. Sinal verde, vá. Sinal amarelo, tenha cuidado, atenção. Sinal vermelho, pare e não vá. Tudo isso te traz uma compreensão de como você deve ir. Porque quando você tem um entendimento de todas essas coisas que eu vou falar, pelo menos de 6 situações aqui, você vai começar a pensar e dar mais ouvido a essas vozes, e aí sim você pode prosseguir. Então a primeira voz, se você quiser anotar aí, a primeira voz que você deve dar ouvido, prestar atenção, é a voz da Bíblia, a voz das Sagradas Escrituras. Deus nunca vai te levar a fazer alguma coisa que é contrária às Escrituras. Jamais. Deus nunca vai mandar você fazer algo que não esteja escrito no livro sagrado. Então, todas as vezes que você ouvir algo que não está na palavra do Senhor, que não tem a orientação da palavra do Senhor e é invenção da cabeça do homem ou de qualquer outra coisa, você já pode perceber que esse caminho que estão tentando te colocar, te orientar, não tem nada a ver com a palavra do Senhor, então você não deve seguir. Você não deve ouvir aquele pastor, você não deve ouvir aquele presbítero, você não deve ouvir aquele padre, você não deve ouvir aquele diácono ou qualquer outra pessoa, ou aquele que se diz profeta, se tiver contrário à palavra do Senhor, não tiver de acordo com a palavra de Deus. Não escute. Ouviu uma orientação,
ouviu um ensinamento, olhou na palavra de Deus, não está, não tem nada a ver com o teu sucesso, não tem nada a ver com bênção de Deus para a sua vida. Então a primeira voz, como guia, orientador, é a voz da Bíblia. Como eu disse, Deus nunca vai te levar a fazer alguma coisa contrária às Escrituras. A Bíblia diz, não matarás. Você não vai matar. Se a Bíblia te mandar matar, é porque não é a Bíblia. É alguém que está usando a Bíblia para fazer com que você mate. A Bíblia diz, não roubarás. Se alguém te ensinar a roubar, dizendo que a Bíblia, você sabe que não é a Bíblia que está mandando. A Bíblia diz, não adulterarás. Então, jamais a Bíblia vai mandar você adulterar se ela mesmo diz não adultere. Então, quando você tem já a visão e ouve a voz da Bíblia, você consegue caminhar tranquilamente, você consegue caminhar na direção daquilo que Deus quer para a sua vida. Então, a primeira orientação aqui que nós temos em relação à palavra do Senhor é a orientação que o apóstolo Paulo deu e entregou a Timóteo, que se encontra aqui, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, que diz assim, é uma orientação do apóstolo Paulo a Timóteo: tem cuidado de ti e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Então você percebeu que quando você ensina pela palavra, você salva a ti mesmo e salva aqueles que você está ensinando. Infelizmente, a maioria dos pregadores, dos pastores, estão se destruindo a si mesmo porque não seguem pela palavra, seguem por suas próprias loucuras e invenções. E não só isso, eles não destroem só a si próprio, destrói aquelas pessoas que, pela inocência e pela falta do conhecimento, acabam seguindo esses líderes e assim caminhando para a ruína, para a frustração, para coisas que Deus não prometeu, e eles estão dizendo, Deus prometeu isso, mas Deus não prometeu tal coisa. Então a primeira voz que você precisa ficar atento é a voz da Bíblia. E o apóstolo Paulo, lá em Bereia, ele ensinou a palavra do Senhor. Mas os bereanos examinavam tudo aquilo que o apóstolo Paulo falava. Então nós, hoje, em pleno século 21, em 2025, precisamos urgentemente dar mais ouvido para a palavra de Deus. Porque senão, cada um vai falar o que pensa o seu coração. Cada um vai falar aquilo que vem à cabeça. Mas não é assim. Toda a nossa orientação tem que ser da Bíblia. Toda a nossa palavra tem que ser da Bíblia. Se nós somos uma comunidade cristã e somos seguidores de Cristo, a voz principal é a Bíblia. Não adianta. Eu converso com muitas pessoas aí fora, com ideias muito loucas, ideias muito fora da Bíblia, e querem bater de frente contra a verdade que está na palavra do Senhor, mas essas verdades da palavra do Senhor, elas irão prevalecer contra todas essas mentiras. E também diz aqui em Timóteo, já 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, falando do valor da Bíblia, falando do valor das Escrituras. E isso não pode ser ignorado por nós. O que diz as Escrituras? O que diz a palavra do Senhor? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Todas as qualidades que você necessita, que você precisa no que diz respeito à palavra do Senhor, está aqui.
ela é inspirada por Deus. Ela não é um livro feito de pensamentos, exclusividade de ideias humanas. Ela é o livro que ensina, é o livro que repreende, é o livro que corrige e também nos ensina a ser justo. Então, essa primeira guia que você deve ter na sua vida é a voz da Bíblia, a voz das Escrituras. E a segunda voz que eu vou falar para vocês, eu espero que vocês estejam agora prontos para ouvir essa segunda voz, que é a voz do Espírito Santo. Sim, a voz do Espírito Santo. Quando Cristo subiu ao céu, ele prometeu que o Espírito Santo estaria conosco. Então o Espírito Santo nos guiaria no nosso caminhar. O Espírito Santo nos mostraria o caminho da verdade. Então não há como nós negarmos e não há como ignorar essa ajuda. Todo aquele que é cristão, que tem, como disse, a primeira voz é a Bíblia e o Espírito Santo é a segunda voz, se você der ouvido à voz do Espírito Santo, dificilmente você fará algo contrário à Bíblia, ou fazer algo contrário à vontade de Deus. Não. Quando você tem o Espírito Santo, você faz a vontade de Deus, como se encontra aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14, fala sobre esse segundo guia, que é a voz do Espírito Santo. Que Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz o seguinte: pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você me entendeu? Quando você é guiado pelo Espírito Santo e quando você dá atenção ao Espírito Santo, você é filho de Deus, que você conhece a voz do Espírito. E o Espírito Santo fala ao seu coração. E essa palavra guiado, no grego, é ago, que é um termo da agricultura, que tem a ver com um animal que tem uma corda no pescoço e ele é puxado e guiado pelo seu dono. Então, se nós somos guiados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo está à nossa frente e vai nos guiando e vai nos mostrando o caminho. Quem não é guiado pelo Espírito Santo vai ser guiado por uma outra coisa. Ou você é guiado pela carne, ou você é guiado pelo diabo. Quando eu falo na carne, não é que a carne tenha algum poder, porque a carne que me faz mexer os dedos, essa carne aqui, ela simplesmente está sendo levado a ter esse movimento por causa de uma alma que eu tenho dentro do meu corpo. Então, eu não estou falando de carne no sentido de algo concreto, estou falando de carne no sentido de desejo das coisas externas que fazem mal ao corpo. Então, quando você é guiado realmente pelo Espírito Santo, você sabe para onde está indo, porque você não está indo porque você está indo por ir, mas sim porque existe aquele que te dá a força, te dá a direção e a orientação, e aí você consegue caminhar tranquilamente. Então, a primeira voz desse guia que pode te conduzir é a voz da Bíblia, o segundo é a voz do Espírito Santo e o terceiro é a voz dos nossos corações, a voz do nosso coração. É como se você está com o desejo de cantar, provavelmente Deus está te dando a vontade de cantar.
Se você tem o desejo, segundo o seu coração, de ser um grande pregador, isso provavelmente seja Deus colocando dentro de você, de acordo com o seu coração, a vontade de pregar. Tanto isso vai acontecer no ministério do ensino. Então, o que diz aqui em Salmos 37, versículo 4? Vou ver aqui para você. Salmo 37, versículo 4. Então, Salmo 37, versículo 4 diz assim: Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, o desejo do teu coração, que está alinhado com a voz da Bíblia e a voz do Espírito Santo, Deus vai realizar o desejo do seu coração. Porque é isso que Deus faz quando as coisas estão alinhadas, estão em conexões com a voz da Bíblia e a voz do Espírito Santo. E também nós vemos também aqui em Salmos, capítulo de Salmos, número 20, e versículo 4, que diz assim: conceda-te segundo o teu coração e realiza os teus desígnios, os teus planos, segundo o desejo do teu coração. Então, devemos ouvir nossos corações, devemos ouvir o que tem dentro do nosso coração, e o que está dentro do nosso coração de fazer, nós devemos fazer. Então, quando eu falo de desejo do coração, é uma coisa. Quando eu falo de vontade, é uma outra coisa. Porque desejo é simplesmente algo imaginário, que ainda está na cabeça, que está, nós chamamos de algo que está no coração, mas nós sabemos que tudo passa pela mente, pelo psique, para aí então ir para a realidade. Mas quando nós falamos de sair da imaginação, que é o desejo, e ir para a realidade, aí nós chamamos isso de vontade. Porque desejo é algo imaginário, é um sonho, é uma prece. Mas a vontade é a ação e o querer. Então, como diz os grandes estudiosos, que um grande homem não vive só de desejos, mas de vontade. Ou seja, vontade é a ação daquilo que você tem na cabeça. Então, uma atitude vale mais do que um pensamento positivo. Ter fé, mas não ter ação, é mesmo que nada. Então, Deus, ele faz com que você, nessa terceira voz, que é a voz do coração, possa realmente falar com você e te fazer entender aquilo que ele quer fazer na sua vida. E a quarta voz, queremos falar agora, eu vou, dizer que a primeira voz é a voz da Bíblia, a segunda é a voz do Espírito Santo, e a terceira é a voz do nosso coração, e a quarta é a voz das pessoas mais experientes. Isso você precisa também ficar atentos. A voz das pessoas mais experientes, a voz de líderes espirituais, a voz de pessoas que querem o teu bem. Precisamos ouvir a voz de pessoas experientes que são espirituais. É uma bênção quando a luz está verde, amarela ou vermelha, ela nos indica em que posição, em que momento nós devemos ir, ou então ter cuidado, ou não ir. Eu lembro de algumas decisões que eu tentei tomar na minha vida e estava prestes a fazer. Como eu queria tanto sair do aluguel, eu pensei comigo assim: qualquer casa que eu encontrar na minha frente, que esteja
meio que de acordo com o que eu tenho aqui em mãos, eu vou comprar. Até que eu encontrei uma casa em um certo local, onde não existia colunas, onde não existia paredes, todos os caibros estavam enterrados na parede da casa de um vizinho, onde o banheiro, o vaso estava quebrado, o chão estava todo detonado, a casa estava não pintada, aquela negritude na parede. E eu falei para aquela mulher daquela casa, disse, eu acho que eu vou ficar com a sua casa. E por um momento eu estava ali decidido a fazer aquilo, até que uma pessoa mais experiente do que eu, que é da minha própria família, minha tia, quando eu levei ela para ver a casa juntamente com a minha esposa ficou calada, olhando, não com olhar de aprovação, mas eu estava meio que determinado a fazer aquele negócio. E a minha tia olhou para mim e falou, Johnny, o que é que você está fazendo? Você vai comprar essa casa? O que é que você está fazendo? E eu até num certo momento fiquei um pouco não gostando, achando que a minha tia não tinha aquela visão de que aquele lugar eu podia destruir e começar uma nova casa. Só que eu não tinha a percepção de que eu não tinha dinheiro para quebrar e fazer uma nova casa. A princípio eu achei que aquilo não ia ser, que ela estava falando não era bom. Mas com o passar do tempo, e eu não fechei o negócio ali e resolvi deixar aquilo quieto para lá, e com o tempo eu fui ver que realmente ali não era um sinal verde para ir, não era um sinal amarelo para ter cuidado era um sinal vermelho que eu deveria parar e não prosseguir. Então a gente precisa ouvir a voz das pessoas experientes, de nossos líderes espirituais, porque são eles que Deus coloca em nossos caminhos. Tem muita gente que diz, eu não ouço, não vou ouvir homem, eu vou ouvir só a Deus. Mas não esqueça, você está correto em não querer ouvir homens, ouvir Deus. Mas muitas vezes Deus usa homens e mulheres para te dizer o que você deve fazer ou não fazer. Porque de uma forma ou de outra, você vai ter que ouvir, você vai ter que parar, você vai ter que ter cuidado. E algumas vezes você vai. Então, é preciso você ouvir a voz das pessoas mais experientes. E esse foi a quarta voz. Agora nós vamos para a quinta voz, que é a voz das circunstâncias, dos momentos. Eu posso dizer para vocês que essa quinta voz é o nível mais baixo de direcionamento. Mas Deus pode usar as circunstâncias, pode usar os momentos para nos trazer um alerta. Claro que nós não vivemos das circunstâncias, nós não vivemos dos momentos, mas nós não devemos ignorar as circunstâncias, nós não devemos ignorar os momentos. Existem coisas que você vai fazer e as portas estão fechadas. Você não deve ignorar isso, que por trás disso tem alguma coisa. O que levou essa porta a estar fechada, talvez seja um sinal de Deus para a sua vida, de acordo nessa circunstância de que você não deve prosseguir. Ou muitas vezes, você pode fazer algo e dar correto, está certo, e você ir em frente e conseguir o que quer. Mas tem coisas que você, de acordo com o que está acontecendo, com a circunstância, você tem que parar. Então, como eu disse para vocês, é o nível mais baixo de direcionamento. Mas Deus pode falar conosco através da voz das circunstâncias.
embora não sejamos guiados pela circunstância, não devemos ignorar as circunstâncias, porque às vezes ela que está nos dando sinais de que estamos indo na direção correta ou na direção errada. Então, tudo isso você precisa entender. Você precisa desenvolver e colocar isso na sua vida. E aí nós vamos para a última voz que você precisa dar ouvir, que é a voz da fé. A voz da fé, ela é importante porque, dependendo do que você está fazendo, ela irá classificar o que você realmente crê. Será que essas coisas que estamos fazendo requer fé? O que você está fazendo agora e o que você está pensando requer fé? Então vamos ler aqui Romanos 14, 23, que vai falar sobre a fé, e você vai ter um entendimento do que é importante. O que você está fazendo agora requer fé? Então vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus em Romanos 14, 23. Mas aquele, Romanos 14, versículo 23, que diz aquele: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, tudo que não provém de fé é pecado. Então, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo nos instruindo que tudo que nós fazemos tem que ser por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, em Hebreus 11, versículo 6, Deus vai nos fazer mudar. Deus não quer só nos usar, Ele quer nos fazer mudar e nos desenvolver para de tal forma esticar a nossa compreensão e aquilo que nós entendemos sobre fé. Então, tudo que nós fazemos tem que ter fé. Aquilo que está dentro de nós tem que ter fé. Claro que quando nós olhamos para a palavra fé, no sentido que muitas pessoas dizem que está ligado ao Evangelho, não. Porque muitas vezes fé não é algo como as pessoas dizem. Fé na fé. Vocês sabem que às vezes as pessoas usam essa expressão de fé na fé simplesmente para trazer um sentimento de que aquela outra pessoa que está necessitada precisa basear a sua fé em cima de uma outra fé, de uma outra pessoa que teve algum resultado positivo, e que essa não é a fé que traz vida, essa não é a fé do Evangelho. Porque quando a pessoa usa a fé de uma pessoa que deu algo certo na vida dele para induzir a outra a ter fé em cima dessa fé, enquanto que a nossa fé está baseada na palavra de Deus. Então, todas as vezes que vemos e percebemos algumas denominações trazendo pessoas à frente, falando daquilo que aconteceu na sua vida para gerar fé na vida de outra pessoa que não tem nada, aquela pessoa fica na mesma expectativa de que aquele que estava ali dando seu testemunho, que vai acontecer na vida dela, e às vezes não acontece, porque ela baseou a fé dela em cima da fé dessa outra pessoa que está dando testemunho, e a frustração com certeza será certa. Mas se você basear a sua fé na palavra do Senhor, não tem como dar errada. Então, a sexta voz é a fé. Agora eu digo uma coisa para vocês. Se todas as 6 vozes que eu falei aqui, a voz da Bíblia, a voz do Espírito Santo, a voz do nosso coração, a voz das pessoas mais experientes, a voz das circunstâncias e a sexta voz aqui,
que é a voz da fé, se todas elas estiverem alinhadas de que você está dentro do que eu falei aqui, a chance de que tudo dê certo na sua vida, eu tenho fé que será 100%. Mas se a primeira você ouve a voz da primeira com a segunda, mas não ouve a voz da sexta, que é a fé, e nem ouve a voz da quarta, que é a voz das pessoas mais experientes, e elas estão meio que parcial e não alinhada, isso quer dizer que é sinal amarelo. Você tem que ter um pouco de cuidado, um pouco de atenção, para ver se realmente é isso que Deus quer da sua vida. Agora, se as 6 vozes que eu acabei de citar para vocês aqui, elas estiverem alinhadas, tiverem de acordo, você pode ir na direção daquilo que você deseja, porque é sinal verde te dando a permissão para você chegar lá. Mas se todas as vozes que estão aqui, a voz da Bíblia e a voz do Espírito Santo, e a voz do coração, e a voz das pessoas mais experientes, e a voz das circunstâncias, e a voz da fé não tiver alinhada, e você não tiver nenhuma dessas orientações, eu te aconselho, e esse é o sinal vermelho para a sua vida, para que você não tome a decisão e não vá por esse caminho. Porque nós sabemos que aí vai ser um desastre a sua vida, você vai sofrer com isso, e que nós queremos é que você esteja alinhado nas orientações divinas. E assim a sua vida vai conseguir prosseguir com tranquilidade. Sabemos que as provações existem, que as aflições existem, mas se você puder fazer o que é correto e o que é certo para evitar esses contratempos, aí sim você é sábio, aí sim você entende do que realmente a palavra do Senhor está falando para você nessa manhã. Essa palavra é para você que está me ouvindo, não é para outra pessoa que não se interessa por isso, mas é para você, porque você sabe que você necessita dessas orientações para que você vá bem, tanto na vida material como na vida espiritual. Eu espero que essas palavras tenham tocado no seu coração, e dessa forma eu finalizo aqui, passando novamente a direção aqui para o presidente da Igreja Primitiva Amor ao Próximo. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Graças a Deus chegamos à finalização de mais um domingo, esta manhã, né, que o professor Júnior ilustrou, trouxe para nós um estudo maravilhoso, né? Cada domingo tem um estudo, tem algo para as nossas vidas, né? Para que você possa aprender, compreender, entender a palavra de Deus. Realmente, este estudo aqui é maravilhoso, a sua palavra, né? Que nessa manhã Deus possa abençoar grandemente a sua vida, e você dá graças a Deus por esta oportunidade que Deus concedeu na sua vida. Graças a Deus. Domingo nós temos hoje à noite, às 19 horas em diante, né, até 20h30, 20h40, nós temos a ceia do Senhor, né? Vamos celebrar todos juntos a ceia do Senhor neste domingo, né? O segundo domingo do mês, né? Nós celebramos